Estamos em direto já. Já estamos em direto. Estamos em direto. Página oficial de Venâncio Mondlane. Muito bem. Bom, caros amigos, espero que estejam a ouvir em perfeitas condições, condições de som, de imagem, de luz. Espero que esteja tudo a chegar perfeitamente aí onde você estiver. Já estamos com 1100 pessoas. Hoje parece que a velocidade é um pouco maior e vamos falar um bocadinho sobre esta grande polémica que está a correr. Bom, o que vamos fazer agora? Primeiro vou pedir que você que está conectado agora à nossa página, manda uma mensagem aí. Está a ver em perfeitas condições, está a ver nitidamente, está a ver a nossa imagem, está a ouvir perfeitamente o som, imagem, luz, está perfeito? Está muito bom? Ok? Is watching. Tudo bem, olha, você que já está conectado à nossa página, então faça o favor de partilhar esta live com pelo menos 30 pessoas. Partilhe esta live com pelo menos 30 pessoas, ok? Partilha a live com pelo menos 30 pessoas, ok? Partilha a live com pelo menos 30 grupos, partilha a live com pelo menos 30 e-mails, 30 grupos, 30 amigos, 30 conhecidos, 30 colegas. Muito bem, ok. Primeiro, vamos agradecer ao Altíssimo por esta oportunidade, agradecer, sobretudo, por podermos estarmos conectados pela justiça, pela verdade, pela liberdade e pela democracia. E que haja chuva de bênçãos a todos aqueles quando estiverem conectados com esta live e conectados com o propósito que nós temos para Moçambique, para a África e para o mundo. E que essa grande luz que começa a iluminar Moçambique, que está cada vez mais próxima, ela possa, de fato, atingir todos os nossos lares, toda a nossa população e todo o nosso povo. Amém. Bom, caros amigos, estamos a fazer essa live por quê? Estamos a fazer essa live, a live é mesmo ao vivo. E eu venho aqui a apresentar-me que estou vivo, que estou bem, que estou em segurança e que é um pouco disso. Não ia fazer sentido nenhum fazer uma live hoje para falar de outros assuntos. Falar de assuntos abstratos, assuntos gerais. O que nós vamos falar hoje é simples, curto e direto em relação ao aniversário do Partido Anamola, o primeiro aniversário do Partido Anamola que devíamos ter celebrado em Climane, província da Zambésia. E sobre isto, muita coisa já foi dita. Portanto, não vou aqui começar a fazer historial, começar a descrever como é que tudo começou, como é que não começou, o que diz a Constituição, o que diz a lei, o que não diz a lei, por aí fora. Eu acho que tudo isto, este debate já foi suficientemente esclarecedor em relação a esta matéria e a tudo aquilo que foram ventiladas opiniões nas redes sociais. Agora, estou aqui a falar por quê? Porque neste momento penso que temos todas as condições para poder falar diretamente com o nosso público, porque a PRM finalmente apresentou um comunicado de imprensa e deu uma conferência de imprensa. E apareceu lá a sua porta-voz da PRM. O primeiro ponto dessa porta-voz é aquilo que diz de body language, quer dizer, a linguagem corporal desta senhora
mostra claramente insegurança, mostra claramente medo, mostra claramente inconsistência, mostra claramente incoerência em tudo quanto ela disse. E incoerência, inconsistência, medo, tudo isto revela uma coisa simples, uma única palavra: mentira. Então, aquele comunicado hoje apresentado pela PRM é um comunicado mentiroso. É um comunicado que pura e simplesmente vem para desviar, para desvirtuar e para manipular a opinião pública por um ato ilegal, criminoso, arbitrário cometido pela própria polícia. Mas, acima de tudo, um ato criminoso, ilegal, arbitrário, sim, mas também um ato que demonstra claramente que a nossa polícia não só está partidarizada, mas a nossa polícia está sequestrada. A própria polícia está sequestrada pelo regime, pelo partido que está no poder. E nós sabemos que este partido, por sua vez, é o maior promotor da desgraça em que o país se encontra, da miséria em que o país se encontra, da corrupção em que o país se encontra, do crime organizado em que o país se encontra, da criminalização e da gangsterização do Estado. Então, o partido promotor da miséria, do caos e do descalabro do país é este mesmo partido também que sequestrou as forças de defesa e segurança. Este é o primeiro ponto. Vamos lá começar aqui, passo a passo. Por acaso fiz questão de imprimir o tal comunicado, que é para falar passo a passo do que aconteceu, do que não aconteceu. Primeiro, é preciso perceber que todo evento que ocorreu, desde a Sagrada Família, a chegada no aeroporto, todo evento foi passado nas nossas plataformas digitais em direto. Passou em direto na minha página, passou em direto nas páginas oficiais do Partido Anamola. Portanto, qualquer sinal de desacato, qualquer sinal de desobediência, qualquer sinal de distúrbios, qualquer sinal de criação de desordem, estava tudo a ser passado em direto, em live. Este é o primeiro ponto, que não se podem esquecer disso, para que não tenham dúvidas da tese que estou a apresentar, que o comunicado da polícia é uma vergonha, que o comunicado da polícia é uma mentira grosseira, das maiores. Tão grosseiro é, digamos, o descalabro, a miséria em que o regime levou este país. Primeiro, caros amigos, a atitude da polícia justificada a dizer que existe um acordo, ou existiu um acordo, entre os representantes do Anamola e a representação da polícia é falso. E penso que uma das perguntas que os jornalistas deviam fazer, simples e direta, era perguntar à porta-voz da polícia: onde é que está esse acordo? Onde é que está esse acordo? Porque tudo o resto está escrito. As comunicações prévias que nós fizemos para a polícia, fizemos para o Conselho Municipal, fizemos para a Direção da Saúde. Estas comunicações estão escritas, estão comprovadas e já mostramos em todas as nossas páginas. Onde é que está o tal acordo que dizem que tiveram com o Anamola, que a qualquer momento a marcha poderia ser impedida? Não existe. 2. A marcha não começou. Nós saímos da Sagrada Família, estávamos a posicionar para iniciar a marcha. Portanto, eles nem sequer deixaram a marcha acontecer. Portanto, não existiu o tal ponto em que, caso houvesse alguma situação
de distúrbio, de desordem ou que fugisse ao controle, a polícia pudesse mandar cancelar, impedir ou suspender a marcha. Não aconteceu porque a marcha nem sequer iniciou. A porta-voz diz que houve uma análise prévia que foi feita da situação operativa, da situação operacional, para chegar à conclusão de que não haviam condições para continuar. Mas essa situação operativa foi feita já com os blindados colocados na saída do campo da Sagrada Família. Então, onde é que houve o tal tempo para se fazer a análise da situação operativa e para depois se chegar à conclusão de que era necessário a intervenção de uma força especial? Quando é que isso foi feito? Não vão conseguir responder a isto. Mas a unidade de intervenção rápida é uma força especial e que em casos de distúrbio é uma força de reforço. Isto é, a polícia de ordem é que deve, em primeira instância, controlar a situação da ordem. Quando ela trasvasa a competência, a capacidade dessa polícia, é que vem digamos, a unidade especial de reforço para fazer face a isso. Que não foi o caso. Porque nós, vejam só, o comandante-geral da polícia emitiu a circular que está sendo muito, digamos, comentada, no dia 11. Dia 11 de agosto, o comandante-geral da polícia emite a circular a dizer que estavam proibidas instruções, ordens para uso da unidade de intervenção rápida em circunstâncias indevidas. Que todas as circunstâncias do uso dessa força deveriam ter o comando, deveriam ter a ordem do comandante-geral da polícia. Nem disse do comando-geral, disse do comandante-geral da polícia. Mas vejam só, no dia 12, já praticamente estavam a usar esta unidade. No dia 12. Lembram-se vocês que no dia 12 de agosto, aqui aproveito também mostrar a minha solidariedade ao MDM. No dia 12 de agosto, o MDM foi impedido de fazer a marcha no Dia da Juventude. E vejam só, no dia 14, quando eu chego ao aeroporto de Quelimane, já estavam lá os tanques, o equipamento, os veículos, o armamento da UIR no aeroporto de Quelimane. Então significa que o comandante fala no dia 11 e 3 dias depois, em pleno aeroporto, está lá montada toda a polícia, toda a unidade de intervenção rápida, armada até os dentes e com equipamento que nunca tinha sido visto em Quelimane. Vejam lá o paradoxo disto. E no dia 15, já está esta mesma unidade, que o comandante-geral disse que não podia ser usada de forma indevida, já está a operar, já está a lançar gás lacrimogéneo e balas verdadeiras. Portanto, a senhora porta-voz da polícia, coitada dela, acho que mandaram-lhe mentir, que ela nem tem sequer jeito para fingir que é verdade ou que não é verdade. As balas foram mostradas balas, projéteis, cápsulas, foram mostradas pelos jornalistas, estavam lá presentes, e não só pelos jornalistas presentes, nós também mostramos nas nossas páginas, inclusivamente, há um indivíduo em concreto ferido com uma bala verdadeira que está documentado, está mostrado e recebeu assistência no hospital. Então, a unidade de intervenção rápida ou o comandante da polícia da Zambésia desautorizou o comandante-geral ou então está provado que quem mandou atuar na Zambésia foi o comandante-geral da polícia. E se o comandante-geral da polícia, que ele responde diretamente ao comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança em Moçambique, então significa que perante um membro do Conselho de Estado, que é o Venâncio, perante um partido autorizado pelo próprio governo,
perante uma data festiva anunciada previamente e coordenada com todas as unidades da polícia da Zambésia, então, em última instância, vamos entender que o chefe do comandante-geral da polícia é que autorizou isto. Significa que Daniel Chapo, que é o chefe do comandante-geral da polícia, mais provavelmente é que terá autorizado o uso desta unidade exatamente para atacar o Anamola. Não existiam bases nenhumas, indícios nenhuns para o uso daquela força. Tudo o que a polícia diz é mentira. E mais, se existiu um membro do Anamola que tenha atirado uma pedra para um carro da polícia, a pergunta é esta: onde é que está esse carro que foi atingido? Onde é que está o vidro que foi partido? Onde é que está a pedra que foi atirada? E mais importante, onde é que está a pessoa ou tal simpatizante que atirou a tal pedra? A polícia estava fortemente armada. Por que a polícia não neutralizou esse indivíduo, não o imobilizou e não o responsabilizou até hoje? O comunicado da polícia deveria apresentar que o indivíduo X, simpatizante do Anamola, atirou a pedra Y para o carro Y com matrícula X, que os danos causados são estes, e nós apresentamos a pessoa. Onde é que está isso? A polícia não apresenta. Nós sabemos que a polícia às vezes utiliza pessoas infiltradas para fazer esse tipo de atos. Mas no mínimo que soubessem fingir muito bem, que apresentassem o indivíduo que atirou essa pedra contra o carro da polícia, que o apresentassem em público. E mais, mesmo que tenha sido um indivíduo a atirar uma pedra para o carro da polícia, não se vai imobilizar todas as centenas de pessoas que já tinham a marcha prevista e que já havia um acordo com a polícia, que havia reuniões de concertação com a polícia para acontecer a marcha. Não se vai prejudicar a marcha por causa de um indivíduo. E a polícia, já que a senhora está falando muito de estudos, sabe muito bem o que se diz da falácia da generalização precipitada. Isto é matéria policial, existe exatamente disciplinas para dar instrumentos de análise à polícia para saber o que é uma falácia de generalização precipitada. Isto é, olhar para uma pessoa e depois concluir que todo o bairro da Mafalala representa o caráter daquela pessoa. Chama-se falácia de generalização precipitada. Ou então também isto se chama estereotipagem. Quer dizer, há um indivíduo que se comporta erradamente e depois nós criamos um estereotipo para todo um grupo que aquele indivíduo representa isso. Então, se assim fosse, como há polícias que são bandidos, como há polícias que são assassinos, então vamos também concluir que toda a polícia de Moçambique é assassina, que é bandida, que é ladra, porque nós encontramos um polícia bandido, porque encontramos um polícia ladrão. Também não faz sentido. Então não faz sentido nenhum essa generalização de que aquele indivíduo representava de alguma forma todo o partido Anamola. 2. Existem pessoas no Anamola que tinham tido contacto privilegiado com a polícia, que tinham os números de telefone, a polícia não os contactou. E é total, absoluta, integral, vergonhosa mentira dizer que o Anamola foi anunciado previamente de que não haviam condições para se fazer a marcha. É total mentira, é vergonhoso, é porco, no mínimo, dizer uma coisa dessas. É uma vergonha. E mais, inconsistência no discurso da polícia. Primeiro, disse que só havia autorização para estar na Sagrada Família. Mas depois,
muda o discurso, ou muda a rota do discurso, diz que não era o problema da autorização só para estar na Sagrada Família, mas fala-se do carnaval. O carnaval só acontece no período noturno. Qual era o problema da nossa marcha? Estava programada para as 14 horas, com um evento que ia acontecer às 20 horas. Onde é que está o ponto de convergência, ou de interseção, ou de sobreposição com o carnaval? Nenhum. A história do carnaval, totalmente falsa, não tem absolutamente nada a ver com a marcha. E mais, quando houve um encontro entre os nossos representantes e a polícia já tinha conhecimento de que havia carnaval, que não levantou a questão do carnaval. Depois, a história de que houve desacatos por parte deste indivíduo, já expliquei aqui, absoluta mentira. A história de falar das abelhas já não é uma vergonha, mas é acima de tudo hilariante, é uma piada, né? Isso já é uma piada das grandes. Outra questão que eu gostava aqui de levantar é que nós tivemos o chamado acordo prévio. E volto aqui a desafiar a polícia a trazer esse acordo prévio e mostrar esse acordo prévio à população e ao povo no geral. Também temos que entender que não pode continuar a acontecer coisas do gênero, em que se fazem atos desses, fazem-se ataques dessa natureza e tudo fica apenas num simples comunicado manipulado. É preciso a responsabilização e nós vamos até as últimas consequências para responsabilizar exatamente a pessoa que deu esta ordem, a pessoa que instruiu e instrumentalizou a polícia para fazer um ato que é mais um ato que a gente sabe que é para agradar um partido, que é para agradar o regime. É importante que a Frelimo saiba de uma coisa. Em Moçambique havia um grupo armado que era a Renamo. A Renamo está desarmada. Já em Moçambique, em princípio, a partir de 1990, 92 em concreto, porque 90 foi a nova Constituição, com o Acordo Geral de Paz, em princípio, não pode haver forças armadas privadas. As forças armadas são republicanas, as forças armadas são apartidárias, as forças armadas são públicas, as forças armadas estão ao serviço do povo. Mas nós temos que a outra força, que é a Renamo, foi desarmada, mas há um partido que continua até hoje a usar das armas para se lidar com os seus adversários políticos. Chegou a hora do Partido Frelimo, do regime da Frelimo, do governo da Frelimo, também se desarmar. Porque não estão desarmados. Não estão desarmados nem nas suas mentes, não estão desarmados nem nas suas próprias ações. O Partido Frelimo continua um partido armado, continua um partido bélico, continua um partido que usa das armas no espaço político, no espaço que devia ser do confronto político, que devia ser do confronto das ideias, que devia ser do confronto dos programas, dos projetos. A Frelimo continua a utilizar as armas como a sua única via de se impor como uma força política válida para o país. Então é preciso acabar com isso. A Frelimo tem que se desarmar. Os dirigentes da Frelimo têm que desarmar as suas próprias mentes. Os dirigentes da Frelimo têm que desarmar as suas ações. Os dirigentes da Frelimo têm que desarmar os seus próprios membros. Os dirigentes da Frelimo devem desarmar as mentes da função pública. Os dirigentes da Frelimo devem libertar, devem deixar de sequestrar as forças de defesa e segurança. Agora vai haver a reunião de quadros, penso que é a partir do dia 21, em Manica. A pergunta é em Chimoio, exatamente na cidade onde mandaram assassinar o nosso coordenador Anselmo Abílio Vicente. Agora vão fazer lá a reunião de quadros. A minha pergunta é, nesta reunião de quadros,
Há acordos para a qualquer momento se interromper o evento? Como dizem que houve esse acordo com o Anamola? Nesta reunião de quadros, vão ser recebidos com blindados no aeroporto de Chimoio? Vão ser recebidos com polícia armada no aeroporto de Chimoio? Vão ser recebidos com gás lacrimogêneo? Vão ser recebidos com balas verdadeiras? 2 pesos e 2 medidas. Libertem a polícia. Libertem as forças de defesa e segurança. Libertem a UIR. A UIR não está liberta. A UIR está sequestrada. A UIR está raptada. Está ao serviço de um regime que sabe claramente que já não tem apoio político, já não tem apoio social, já não tem capacidade de mobilização política, não tem capacidade de se manter como uma força viva. Vocês sabem bem disso. Têm certeza disso, que não tem apoio popular. Perderam a base popular. A Frelimo já foi um partido de massas em 1975. Hoje, a Frelimo virou um partido elitista. Não tem contato com as bases. É por isso que nós víamos, durante as cheias, onde a Frelimo ia para apoiar, mesmo as pessoas com fome não recebiam os donativos da Frelimo. Não recebiam. Olha, o povo chegou ao ponto hoje de ter fome, mas negar o prato oferecido pela Frelimo. Prefere morrer à fome do que se submeter a uma escravidão eterna do próprio partido Frelimo. Então, hoje não tem base social. Como é que recuperam a base social? Como é que recuperam o apoio popular? Recuperam o apoio popular cumprindo aquilo que vocês vêm prometendo há 50 anos que nunca cumpriram. Vêm libertando as forças de defesa e segurança, despartidarizando o Estado, libertando a função pública, libertando a polícia. Vem o apoio popular, melhorando os indicadores sociais que são dos piores do mundo e da África, melhorando a educação, melhorando a saúde, melhorando as infraestruturas, parar com o roubo, como o roubo que agora foi encontrado no INSS. Roubo encontrado no INSS. Roubo esse que aconteceu durante o mandato, durante a chancelaria da Presidente da Assembleia da República. Ela era ministra. E esse roubo aconteceu, ela como ministra. Portanto, a segunda figura da República era responsável no período em que se roubou mais de 500 milhões de meticais no INSS. Então parem com o roubo, parem com o desvio, parem com a malandragem, parem em sangrar o tesouro público. É isto que vai fazer ganhar o povo. É isto que vai fazer ganhar o apoio social. Não é com armas. Não é matando a oposição, perseguindo a oposição, maltratando a oposição, oprimindo a oposição que vão ganhar apoio. Pelo contrário. E vou vos dizer mais. Este acontecimento de Climane elevaram ainda mais o nome do partido Anamola. Vocês fizeram um grande favor ao partido da Anamola, que provavelmente íamos precisar de muito trabalho para atingir o nível que atingimos. Hoje, até os outros partidos que podiam não estar simpatizados conosco, estão todos a emitir comunicados de repúdio e de solidariedade com a Anamola. Não só a nível nacional, como a nível internacional. Estamos a receber, só de Angola, recebemos comunicados de solidariedade da UNITA, do Bloco Democrático e de várias forças da sociedade civil que vieram de Angola. Estamos a receber, hoje, recebi um comunicado de solidariedade do BCP, que é o Botswana Congress Party, que é do Botswana. Estamos a receber da África do Sul. Estamos a receber... Quer dizer, neste momento, vocês criaram condições suficientes para a projeção da imagem de Dona Mola, não só a nível nacional, como a nível internacional. Então fizeram-nos um grande favor. Fizeram-nos um grande favor. Estão a projetar. E mais, criaram condições para que todo mundo, neste momento, olhe com desconfiança, com desprestígio, com descredibilidade, com desprimor, com menosprezo
a toda a vossa organização. Vocês agora, façam bem ou façam mal, vocês são sempre os maus. A vossa reunião de quadros, que vai levar milhares de quadros para Chimoio, não vai impressionar a ninguém. Porque todo mundo, neste momento, está a deduzir que pura e simplesmente andaram a atacar a oposição porque estavam com medo de não conseguir superar aqui a festa vibrante, grandiosa, gloriosa, maravilhosa que o Ana Mola ia fazer em Quilimane. Porque vocês sabem muito bem que nós não precisamos de caminhões, nós não precisamos de prometer comida, prometer bebida, prometer camisetes, prometer bens a quem quer que seja para vir ao nosso evento. Em Chimoio, vocês vão ter que usar caminhões, vocês vão ter que usar comida, vão ter que usar bebida, vão ter que usar preservativos, como aqueles que levaram para Pemba, para mobilizarem apoio. E mesmo assim, essas enchentes que vocês causam com caminhões vindo dos distritos, olhamos para o semblante das pessoas, estão todas elas murchas. Estão todas elas sem alegria, estão todas elas abatidas, estão todas elas tristes. Por quê? Porque só foram porque há prato de comida, só foram porque há bebida, só foram porque foram ameaçadas, só foram porque foram enganadas de que vão ter benefícios. É isto que vos mete medo, porque sabem que nos eventos da Ana Mola, primeiro, as pessoas vão de livre e espontânea vontade. As pessoas vão de coração. As pessoas vão porque gostam, porque amam, porque acreditam na Ana Mola. E mais, a alegria, coisa que nunca vão ter. Olha para os nossos eventos. Olha para o evento que nós criamos em Chimoio. Olha para a alegria das pessoas. Olha para o envolvimento das pessoas. Olha para a vibração. Olha para a histeria alegre das pessoas. Olha, aquilo é uma festa. As pessoas estão ali alegres, estão felizes. Mesmo com fome, mesmo com dificuldades, quando a Ana Mola se aproxima, as pessoas estão felizes. As pessoas estão alegres. As pessoas estão eufóricas. Qual é o evento da Frelimo com euforia? Zero. Qual é o evento da Frelimo com alegria? Zero. Qual é o evento da Frelimo com vibração? Zero. Qual é o evento da Frelimo que as pessoas vão do coração? Zero. E não vão conseguir fazer. Mobilizem-se, vão à vossa reunião de quadros, como quiserem, mas a verdade é uma. Não há alegria, não há povo, não há envolvimento, não há vibração, não há histeria, não há absolutamente nada que vem do povo. Há de vir apenas o quê? Desprezo. Há de vir o quê? Indiferença. E mais, todo esforço fizeram para recuperar a legitimidade perante o povo. Onde é que está a legitimidade? Zero, até hoje. Gastaram rios de dinheiro. Nós fizemos uma denúncia. Daniel Francisco Chapo foi contratar uma empresa lobista, do indivíduo até ligado com os ficheiros Epstein, nos Estados Unidos. E esse indivíduo tirou dinheiro do nosso próprio tesouro para elevar a imagem de Daniel Chapo, porque sabia que a imagem dele está apagada, que ele não consegue atingir o coração das pessoas. Gastamos esse dinheiro. Onde é que está a legitimidade? Onde é que está a aceitação popular? Zero. Zero. Não conseguiram nada. Gastaram esse dinheiro todo, não conseguiram nada. Fizeram promessas, não. Continuam ilegítimos. Continuam sem ter o amor do povo. Continuam não tendo a aceitação do povo. Usem os dinheiros que usam. Vão gastar agora mais de 2, 3 milhões de dólares com a vossa reunião de quadros. Mas o povo, zero. O amor do povo, zero. A aceitação do povo, zero. Base social do povo, zero. Não vão conseguir absolutamente nada. Por isso continuam a confiar nas armas. Deponham as armas. Baixam as armas. Em Moçambique, todos os partidos estão desarmados em Moçambique. Vocês são o único partido que ainda continua a usar armas para se impor. Deponham as armas. Put your guns down. Ponham as armas embaixo. Deponham as armas, Partido de Frelimo. Desarmem as mentes dos vossos membros. Desarmem as mentes da polícia. Desarmem as mentes dos funcionários públicos. Desarmem as mentes dos moçambicanos. Portanto, vocês são a única razão
É a única razão deste povo continuar até hoje com traumas da guerra. Andar até hoje traumatizado. Andam até hoje com dramas da guerra que ainda não passaram. Porque a Frelimo é a única que está a todo momento a desenterrar o machado da guerra. A desenterrar feridas e a mexer em feridas que já estavam a cicatrizar. Feridas que já estavam a cicatrizar. Está sempre a mexer nelas. Os machados de guerra que estavam enterrados estão a ir tirar estes machados de guerra. E continuam a abusar o povo. Nós tivemos o evento de 2024 com as tensões pós-eleitorais. O povo parou de se manifestar. O povo parou de bloquear as ruas. O povo parou de atacar as sedes do Partido Frelimo. O povo parou de todo tipo de protestos. Parou, literalmente. Mas a Frelimo continua a perseguir, continua a matar, continua a sequestrar, continua a oprimir, continua a humilhar. O Anamola até hoje tem 56 membros séniores que foram assassinados exatamente pela esta unidade, que é a UIR, o Cernic e o CIS, que são usados exatamente para os interesses de um certo partido. Vamos desistir? Claro que não vamos desistir. Mas eu digo, tudo tem um fim. Usar armas contra um povo, já dizia Samora Machel, quando um governo, quando um partido, quando uma organização usa as armas contra o seu povo, significa que essa organização, esse partido, esse governo já perdeu o poder. O que nós utilizamos, usando essa expressão de Samora Machel, nós entendemos que efetivamente a Frelimo já perdeu o poder. A Frelimo perdeu o poder porque perdeu o povo. A Frelimo perdeu o poder porque não conseguiu satisfazer nenhuma das promessas que trouxeram para este povo quando em 75 se declarou a independência deste país. A Frelimo perdeu o poder porque a Frelimo demonstrou-se que é o governo que está há 50 anos, mas o governo que mais corrupção trouxe, o governo que mais atraso trouxe à nossa população, o governo que aumentou o número de pobres em Moçambique, o governo que destruiu as unidades de saúde, o governo que destruiu a educação, o governo que destruiu a proteção social, o governo que destruiu as infraestruturas, o governo que trouxe o lambibotismo, o governo que trouxe o nhonguismo, o governo que trouxe o catorzismo, o governo que trouxe a miséria, a desgraça e o descalabro total deste povo que hoje é considerado o segundo mais pobre do mundo. A única coisa que a Frelimo tem para apresentar agora, 50 anos depois, espero que vocês reflitam isso na vossa reunião de quadros, a única coisa que a Frelimo tem para apresentar ao povo moçambicano, neste momento, é que recebeu um país em 1975 que era considerada a sexta maior indústria da África e hoje está entre as duas piores indústrias da África e do mundo. A única coisa que o Partido Frelimo vai apresentar hoje é que recebeu em 1975 um sistema de educação que era dos mais respeitados da África. Hoje temos entre os 2, 3 piores sistemas de educação da África e do mundo. A Frelimo recebeu um sistema de saúde que era insuficiente, mas era um sistema de saúde que estava entre os indicadores mais aceitáveis da África Austral. Hoje está dos piores do mundo, onde não existe algodão no hospital, onde não existe gesso, onde não existe equipamentos cirúrgicos, onde não existe materiais, não existem máquinas de diagnóstico, onde não existe, até paracetamol já começou a faltar agora no sistema de saúde. A única coisa que a Frelimo vai apresentar é que nós recebemos em 1975 a independência e só nos últimos 10 anos a Frelimo conseguiu aumentar 2 milhões de pobres. O que a Frelimo vai apresentar é que recebemos o país e tivemos independência. Hoje
65% da população moçambicana vive abaixo do limiar da pobreza. Isto é, temos mais de 22 milhões de moçambicanos que acordam e dormem sem saber o que comer, o que beber e o que será o seu dia da manhã. O que a Frelimo vai apresentar hoje é que conseguimos, nestes 50 anos, estar entre os 20 países mais corruptos do mundo. Um marco incrível, que devemos dar uma medalha ao próprio Partido Frelimo por ter conseguido esse ato. O que vamos apresentar hoje, a Frelimo conseguiu um país que nunca tinha tido registros, hoje, ter níveis de sequestros e de raptos dos maiores do mundo. A Frelimo conseguiu, aqui em Moçambique, trazer pela primeira vez o terrorismo. A Frelimo conseguiu, de uma vez por todas, trazer uma dívida pública que atingiu níveis em que estamos entre os 5 países mais endividados do mundo em relação ao PIB. O que a Frelimo vai conseguir apresentar hoje ao seu povo é que conseguimos em 50 anos tornar Moçambique entre os 5 países que é o pior lugar para uma criança nascer. O que a Frelimo vai conseguir apresentar é que hoje estamos entre os 5 países com os piores índices em termos de desnutrição crônica infantil. O que a Frelimo vai conseguir apresentar é que hoje nós temos das piores esperanças de vida do mundo. O que a Frelimo vai conseguir apresentar com sucesso é que foi extremamente organizado em desorganizar o país. O que a Frelimo vai conseguir apresentar a este povo é que ela foi extremamente eficiente no processo de tornar o país totalmente desorganizado, pobre, desorientado, ineficiente e profundamente subdesenvolvido. Isso sim, são os grandes marcos, os grandes trunfos e as grandes realizações que a Frelimo trouxe em 50 anos. E a maior que está a fazer hoje é que, ao invés de admitir o seu fracasso, ao invés de admitir a sua derrocada, ao invés de admitir que foram 50 anos de perdição, foram 50 anos de trevas, foram 50 anos de retrocesso, ao invés de reconhecer isso, o que está a fazer agora é exatamente usar as armas para atacar os seus adversários, usar as armas para atacar os ativistas, usar as armas para atacar o próprio povo. Espero que estas questões sejam refletidas na reunião de quadros, que tanto esforço estão a fazer para ver se conseguem mudar a vossa imagem pública, mas da pior forma. E dos meios mais errados, mais perversos, estão a tentar recuperar a vossa imagem pública usando exatamente aquilo que aumenta a mancha sobre vocês próprios. E neste momento, só para informar as pessoas, neste aniversário que nós tivemos do Anamola, na cidade de Maputo, no distrito de Cambuquana, distrito municipal 5, como diziam antes, estava contingente da polícia lá. Estava o contingente da polícia, estava a ir lá, circundando, cercando o lugar das comemorações. Em Niassa, cidade de Lixinga, estava lá a ir para impedir, para bloquear as festividades. Tivemos o caso de Tete, em Chizolomondo. A polícia, a UIR, também esteve lá para impedir as celebrações do ano da Anamola. E ainda estamos à espera do caso caricato que aconteceu em Mavago, em Niassa, que o comandante distrital da polícia arrancou a bandeira na sede do Anamola, meteu a bandeira no bolso. Isto está filmado, a Procuradoria tem conhecimento disto, e é isto que aprovam, defendem e apadrinham. No dia 29 de julho, distrito de Mandimba, posto administrativo de Metandi, a polícia esteve lá para impedir
uma marcha pacífica dos nossos membros e apadrinhou que no local onde os nossos membros deviam se concentrar, foram lá um contingente da Frelimo para ocupar o espaço e provocar os nossos membros, que eram pura e simplesmente 30 pessoas. E nós tínhamos lá 3.000 pessoas para marchar. E a polícia protegeu essas 30 pessoas que queriam impedir a marcha do Anamola. No EMUNAP, realização do Conselho Nacional da Juventude, do Conselho Coordenador da Juventude de Nampula, a polícia esteve lá, impediu a nossa marcha, forçou os nossos membros para irem a 7 quilômetros do local. Lá foram os nossos membros e no local onde nós íamos já estava lá gente da Frelimo para ocupar o espaço que estava reservado para a Anamola. Portanto, estes são alguns dos dados que nós estamos aqui a mostrar. Não se ganha legitimidade com este tipo de atos. Nós vamos continuar firmes, não vamos vacilar, não vamos recuar, não vamos desistir e vamos continuar a lutar. E informar a todos, estamos a fazer uma campanha de nível nacional, que está passando distrito por distrito, com um cartaz enorme, que esse cartaz diz lá, quem mandou matar Anselmo. É a nossa campanha nacional e internacional. As mortes estão a acontecer, não só da Anamola, os ataques estão a acontecer aos outros partidos também. Muito recentemente salientei o caso do MDM. Toda esta violação de direitos humanos, estas mortes, estes sequestros, tudo o que andam a fazer, nós resumimos na nossa campanha quem mandou matar Anselmo. Esta campanha vai ser feita em todo o país. Está sendo passado este cartaz distrito por distrito. E cada coordenação nossa vai pegar no cartaz e vai gritar para o mundo ouvir quem mandou matar Anselmo. E o cartaz vai atravessar todo o país, do sul ao norte e do norte ao sul. Esta campanha não vai parar. Querem matar? Podem continuar a matar. Mas a verdade é uma. É que não vão conseguir fazer desistir nem recuar a Anamola com mortes, com sequestros, com balas, com gás lacrimogéneos, com ameaças. Não vamos desistir, não vamos recuar. Porque, como eu disse, temos uma responsabilidade histórica neste país. E a Anamola é um dos poucos partidos que assumiu a responsabilidade histórica de responder nesta fase, nesta área, neste período, nesta era, responder ao anseio popular de mudarmos a história deste país por completo. A história de miséria, a história de desgraça, a história das perseguições, a história das humilhações. Nós decidimos fazer essa luta, porque é um legado que nós queremos deixar para a posteridade, para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos bisnetos. Queremos deixar que nós cumprimos a nossa responsabilidade. Fomos atacados, fomos mortos, fomos presos, fomos ameaçados, fomos humilhados, mas nós fizemos a nossa luta porque o povo assim exigiu e assim exige. O povo clama que há um momento histórico ímpar e que é preciso que uma geração assuma a responsabilidade de mudar a página da história. E nós assumimos essa responsabilidade. A responsabilidade geracional. A responsabilidade histórica de mostrar que o Moçambique que nós temos hoje é o Moçambique das trevas. É o Moçambique do inferno. E que é preciso tirar o povo das trevas, tirar do inferno para aquilo que esse povo merece. Com as riquezas que este país tem, as potencialidades que este país merece estar entre as maiores nações do mundo. Merece o bem-estar para este povo. Merece uma vida muito melhor do que esta desgraça que estão a impor a este povo e que não querem que o mesmo povo lute para se libertar. Esta desgraça, esta prisão em que nos encontramos em escala enorme, já tem o seu fim marcado. Mesmo os grandes impérios no mundo, que duraram séculos, todos eles caíram. E neste momento,
Não há dúvidas nenhumas que o regime da Frelimo está derrotado. O regime da Frelimo está fracassado. O regime da Frelimo é uma muralha sinistrada. O regime da Frelimo, neste momento, está moribundo, está acabado, está derrotado, está sinistrado. E mesmo com as suas armas que querem utilizar, não vão fazer que saia da sala de reanimação. Porque, neste momento, toda intervenção médica, toda intervenção, digamos assim, de recuperação, já foi esgotado. Caros amigos, era esta mensagem que eu queria transmitir hoje. Vamos continuar firmes, não vamos desistir, vamos continuar a luta, vamos continuar a ser o partido mais produtivo em Moçambique, o partido que apresenta maiores propostas de políticas públicas, o partido que apresenta maiores iniciativas legislativas, o partido que apresenta maiores inovações tecnológicas na política, o partido mais implantado em Moçambique, o partido mais popular em Moçambique, o único partido de massas de verdade em Moçambique, o único partido de fato que defende os anseios do povo em Moçambique, o único partido que consegue apresentar como uma alternativa credível, uma alternativa fiável para a mudança de toda a história de miséria e de trevas que este país teve nos últimos 50 anos. E isso nós não vamos largar devido a ameaças. Como eu disse, se querem nos ameaçar, arranjem outra coisa. Ameaçar de morte, ameaçar de prisão, ameaçar de sequestro, ameaçar de qualquer outra arma que vocês bem defendem e dominam, nós já estamos a ficar calejados. E estamos dispostos a pagar esse preço para continuar a luta. E não vamos parar por causa disso. Caros amigos, esta era a mensagem que eu queria deixar. Mensagem de resiliência, mensagem de esperança, mensagem de que estamos firmes, de que vamos continuar a luta, de que não vamos parar. Vamos continuar a resistir e vamos até as últimas consequências. Como dizia Elvino Dias, pela verdade, vamos até ao fim. Um forte abraço. Um beijo. E tchau!